Quem está com a gente hoje para analisar essa pesquisa é o nosso companheiro, nosso amigo Bruno Marques, analista político, para a gente fazer uma análise, né, desses dados, desses números. Boa tarde, Bruno, seja bem-vindo. Boa tarde, Rômulo. Boa tarde, turma boa da TV Sucesso. Estamos aí para ajudar aqui no que for possível. Vamos lá ver então. Bruno, essa entrevista aqui foi feita pelo Instituto Fortiori Pesquisa, e teve 400 pessoas entrevistadas do dia 8 a 10 de novembro, com margem de erro aqui de 4,9%. Vamos para a primeira parte da tabela que a gente vai analisar aqui, dessa pesquisa, que é a pesquisa espontânea, né? Que é aquela onde não tem ali um nome específico, as pessoas que falam ali em quem que elas votariam. Aparece a Leomar Rezende com 40,5%, a Genô Rezende com 4 pontos percentuais, Flávia 0,3%, Zé Mário 0,5% e 0,3% também por Aderaldo Barcelos. Indecisos e não sabem, né? Chama atenção, 51,5%. Nenhum deles branco ou nulo, 3% na somatória. Vamos analisar primeiro essa espontânea, porque essa espontânea é interessante, que é aquela onde não é apontado nenhum nome, né? É verdade. Indecisos e não sabem mostra que há um grande índice da população insatisfeita com a atividade política no Brasil. Então, as pessoas não são tão muito importantes se as eleições estão chegando ou não, vão deixar para decidir realmente dentro do período eleitoral. Agora, a gente vê aqui um fla-flu dentro da família Rezende, né? Que é tio e sobrinho ali, o sobrinho atual prefeito. E o ex-prefeito. E o ex-prefeito e ex-governador do estado de Goiás, né, no ano de 94, depois que o Iris saiu, ele assumiu como presidente da Assembleia, assumiu o governo do estado, mas o Leomar se fez político dentro da gestão do tio e acabou ficando famoso. Mas aí aquela história que a criatura supera o seu criador, né? E agora ele vai para a reeleição, aparentemente aí bem aprovado e nessa questão da espontânea aí. Questão de espontânea significa o quê? São os políticos que são mais conhecidos dentro da população. Não significa que eles estão bem na fita. Vamos aqui para outra parte da pesquisa, analisando aqui a intenção de voto. Nesse cenário aqui, aí sim tinham os nomes, né, mais cotados lá como pré-candidatos, teoricamente, e a pergunta foi, se a eleição para prefeito de Mineiros fosse hoje e os candidatos fossem esses, em quem você votaria? Aí a Leomar Rezende tem um percentual maior, 63%. A Genô Rezende, 12,5%. Doutora Flávia, 5,3%. Zé Mário, 3 pontos percentuais. Aderaldo Barcelos, 1,8%. Indecisos e não sabem, cai aí para 11% quando se apresentam os nomes. E nulo, branco e nenhum, 3,5%. Nessa aqui, o atual prefeito parece ter uma vantagem um pouco melhor. Sim, né? E o Agenor tentando resgatar seu protagonismo político, ele quer enfrentar o sobrinho nessa eleição. A doutora Flávia, que foi a segunda colocada no pleito passado, ela cai para terceiro lugar. O que me chama a atenção é os números do ex-deputado Zé Mário Schneider, que parece que santo de casa não faz milagre. Ele, que é natural de Mineiros, parece que ele não cativa muito o eleitorado da sua terra natal. Pelo menos nessa questão da eleição municipal, né? Pois é. Vamos ver aqui a outro cenário. O outro cenário é já apresentando somente os dois primeiros. O cenário 2 que vai aparecer aqui na tela tem a Leomar Rezende e a Genô Rezende. A Leomar com 65%, a Genô Rezende, nessa onde estão os dois, 16,5%. Indeciso 14,3% e brancos e nulos e nenhum deles 4,3%. Também mantendo ali aquele mesmo equilíbrio. Né? A população de Mineiros já sendo a juíza aí nesse embate familiar, decidindo pró a Leomar Rezende. Se for uma disputa realmente entre os dois personagens, inclusive também até a filha do Agenor pode entrar também, se o Agenor, por conta da idade, quase 80 anos, se ele não poder concorrer, poderá entrar também. Eu esqueci o nome da moça, também Rezende, mas o Leomar está fazendo uma boa gestão. Acho bem. Que é Rosângela, né? Rosângela Rezende. Rosângela Rezende, desculpa aí, mas é a Rosângela Rezende. Mas prova que o Leomar está sendo bem avaliado pela população de Mineiros e tem tudo aí para levar essa eleição. E será que tem uma possibilidade dos dois estarem juntos, fazerem uma chapa parceira? Parece que há uma chateação familiar, que parece que o Leomar não aceitou muito ali as dicas e sugestões do tio na sua administração. Intervenções. Isso, aí parece que ele agora quer mostrar ali uma força com o sobrinho e parece que não vai dar muito certo, não. O Leomar parece bem consolidado, né? Rejeição. Em quais desses candidatos, aqui no caso, poderia falar mais de um nome, viu, gente? Por isso que a soma pode dar mais que 100%. Você não votaria de jeito nenhum. Aderaldo Barcelos, 20,4%, a rejeição bem considerável. Zé Mário Schneider, 9,5%. Doutora Flávia, 7,7%. A Genô Rezende, 5,9%. A Leomar Rezende, 3,1%. Não rejeita nenhum deles, 48,8%.
4,4% rejeita todos e não souberam, não responderam 0,2%. Outro ponto que chama atenção, né? O baixo índice de rejeição do Aleomar Rezende. Aleomar Rezende com baixa rejeição, uma excelente aceitação do eleitorado, mostra aí uma tendência aí de quem vai ficar o próximo mandato aí da Prefeitura de Mineiros. Volto a reiterar, o Aderaldo, ele é vereador, atual vereador em Mineiros, por conta da sua atuação parlamentar, ele é muito conhecido, talvez por isso que tem essa rejeição, mas os números do Zé Mário Schneider, ex-deputado federal, ele não consegue cativar o eleitorado na sua própria terra natal. Talvez seja resquícios da chateação da escolha, talvez, de Marúcia Boldrin, que foi a sua escolhida para ser candidata a deputada federal, e não foi escolhido nenhum deles da base na cidade de Mineiros. Sim. E talvez isso esteja refletindo negativamente dentro da cidade de Mineiro, desfavorável ao Zé Mário. Ele não tem apoiado ninguém na cidade. Ninguém na cidade. Uma análise política que talvez ele estaria puxando a sardinha para o lado da cidade. Sim, né? Parece que houve essa chateação dentro da classe política local em Mineiros, por não aceitar que uma política de fora ali da região de Mineiros assumisse essa vaga deixada pelo Zé Mário, e aí o Zé Mário apoiou a Marúcia Boldrin, que acabou se sagrando aí eleita deputada federal aqui pelo estado de Goiás. Que é aqui de Rio Verde. Vamos aqui para a avaliação da administração da Prefeitura. Como você avalia o trabalho da Prefeitura até o momento? Está sendo ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo? Chama a atenção que ótimo aparece com 42,4% e bom 41,1%. Se somado aqui, vai dar mais de 83%, né? 83,5% aqui de aprovação da avaliação administrativa do município. Um requisito bem pequeno aqui de pontos negativos. Mostra aí realmente que a população está satisfeita com a gestão do atual prefeito, né? O Aleomar Rezende. Vamos para mais uma avaliação, essa mais pessoal, relacionada ao desempenho do prefeito. A pergunta era bem direta, né? Você aprova ou desaprova o desempenho do prefeito Aleomar Rezende? Aí chega a somatória também daquele ótimo e bom. Então, casando bem aí o resultado, 85% diz que aprova, 4,5% fala que desaprova, 8,8% nem aprova nem desaprova e 1,8% não souberam, não responderam a pergunta. Uma aprovação desse tamanho é um desespero para qualquer oposição, né? Então aí a oposição ela vai ter que ter cuidado para dosar as críticas, para que não sejam críticas infundadas, né? E também não ficar também naquela questão de ficar com dedos ou com receio de fazer as críticas necessárias. Não existe gestão, administração pública perfeita. Sempre tem pontos a serem questionados. Agora, cabe à oposição saber explorar isso da melhor maneira possível. Por isso que aí entra o marqueteiro político, que é o marqueteiro político que vai ajudar o candidato a superar esses 85%. Pode parecer muito, né, Bruno? Vamos aí, as eleições são em outubro, mas para o meio político, tirar uma diferença assim, tem que ser um trabalho muito árduo, né? Tem que ser um trabalho muito árduo, contato direto com a população e corpo a corpo. Não adianta mais achar que vai ganhar a eleição por rede social. Realmente o eleitor quer informação mais rápido, mais ágil, mas também quer ter o contato direto com o político também, e o povo exige isso. Vamos para uma outra avaliação que é interessante, porque acaba, querendo ou não, influenciando também, né, de forma indireta nos municípios, a avaliação administrativa do governo estadual lá na cidade de Mineiras, na opinião dos mineirenses. Como você avalia o trabalho do governo de Goiás, administração de Ronaldo Caiado até o momento? Ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo? 20,3% como ótimo, 44% como bom. Ou seja, aqui dá um percentual aí de 64,3%, né, de pessoas favoráveis aí à administração. Regular, 22,8%, ruim, 3,8% e péssimo, 2,5%. Não responderam, não sabem, 6,8%. Também é uma avaliação positiva aí do governador Ronaldo Caiado. Vou até passar para a próxima já, que a gente avalia de uma forma geral aí essa avaliação do governador. A pergunta também do aprova e desaprova, como foi no critério municipal. 72,3% aprova a administração do governador Ronaldo Caiado, desempenho dele, 11% desaprova. Também um ponto bem positivo para o governador em Mineiros, né? E o governador que tem pretensões de ser candidato a presidente da República, também isso aí acaba incentivando a cada vez mais a tentar pleitear, sim,
essa disputa à presidência da República do Brasil. Esse né? alto índice de aprovação. Esse alto índice de aprovação, e não é só em Mineiros, mas em todo o estado de Goiás. Agora vamos ver se o Caiado ele consegue se fazer conhecido no resto do Brasil. Sim. Ele está igual mineirinho, comendo pelas beiradas, dando entrevista em vários veículos de comunicação. Vamos ver aí, tentando o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro, vamos ver se o nosso governador Ronaldo Caiado consegue aí cravar essa candidatura para 2026. Agora vamos ver o lado federal, já que a gente tocou nesse assunto aí da ideia do governador de se candidatar para presidente da República, a avaliação administrativa do governo federal. A pergunta também é a mesma, como é avaliado o trabalho do governo federal na administração do presidente Lula até o momento. Ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo? Ótimo, 10,8%. Bom, 17,5%. O que chama atenção é esse ponto aqui, né? Menos de 30%, abaixo de 30% de aprovação do governo Lula em Mineiros. 18,8% consideram regular, 13,8% consideram ruim e o número que teve maior votação, péssimo, 36,8%. 2,5% não souberam ou responderam. Uma avaliação bem negativa do governo federal na cidade. É um problema que o governo Lula tem que enfrentar, Rômulo, é o seguinte, ele se interfere muito em pautas internacionais e deixa de fazer a tarefa de casa. E isso está refletindo aqui nesse índice, nessa questão dessa pesquisa. A pouca presença dentro do próprio país. A pouca presença, viaja mais para fora do que dentro da própria terra, da própria pátria. A gente lembra daquela tragédia das enchentes no Rio Grande do Sul, mandou foi o vice-presidente, ele mesmo pessoalmente não foi lá acompanhar, infelizmente. Mas Goiás tem uma característica do eleitorado ser mais conservador também e ser um pouquinho arredio às pautas de esquerda. Também tem aí esse perfil, o perfil do eleitorado de Mineiros também. É uma cidade do agronegócio, uma cidade também voltada aí a pautas de costume, a pautas conservadoras, também deu esse resultado aí. Vamos agora para a próxima aqui, a final, que é a prova e desaprova do governo Lula. Aprova, desaprova o desempenho do presidente Lula. Aprova 35%, desaprova 54,5%. Não aprova e nem desaprova 7%, 3,5% não souberam, não sabem responder. Dentro dessa análise aqui, pegando o ponto do governador Ronaldo Caiado, por exemplo, da aprovação que ele teve nessas pesquisas, levantando que pelo nosso estado, numa possível disputa direta, Ronaldo Caiado levaria uma vantagem bem grande, né? Se fosse para uma disputa de presidente do país chamado Goiás, o Caiado seria eleito no primeiro turno, né? Mas a disputa é nacional e realmente o Lula é muito forte nas regiões mais pobres desse país. Então vai ser uma questão seguinte, se o Lula realmente virar a reeleição, se lançará outro candidato, e a gente está aí, e se ele também terminará o governo com uma aprovação maior. Sim. Porque esses números levados a níveis nacionais, o Lula tem números melhores do que esse apresentado na cidade de Mineiros. Nós temos aí um período muito grande até a eleição presidencial. Você acredita que dá para trabalhar esse projeto de Ronaldo Caiado, se ele tiver apoio de Jair Bolsonaro, pode se tornar um diferencial e ele passar a ter chances reais, Bruno? O Caiado agora ele vai ter que decidir, porque o Bolsonaro ele colocou como um critério para apoiar Ronaldo Caiado para presidente da República, se Caiado apoia os candidatos do PL dentro do estado de Goiás. Sabemos que Ronaldo Caiado e o prefeito Paulo do Vale são muito próximos, mas o PL terá candidato próprio, que é Lissauer Vieira, aqui dentro da cidade de Rio Verde. Caiado vai ficar neutro, vai pender para o lado de Paulo do Vale ou vai pender para o lado de Lissauer Vieira para tentar cativar o coração de Jair Bolsonaro? Fica esse questionamento no ar. Algumas divergências terão que ser trabalhadas, né? Ixi, demais. Tem um período aí para trabalharem. Ô Bruno, até aproveitando aqui a sua presença, nós analisamos aí a cidade de Mineiros, trazendo aqui para a cidade de Rio Verde. Nós tivemos há pouco tempo um evento aqui em Rio Verde, na oportunidade, o prefeito Paulo do Vale disse que vai anunciar o nome da situação, o que ele vai apoiar para a prefeitura de Rio Verde, no dia 6 de abril. No fechamento da janela. Foi o que me chamou a atenção, porque é exatamente o fechamento da janela, o período que ele tem para descompatibilizar, né? Caso ele queira, por exemplo, colocar como candidato o deputado estadual Lucas do Vale, que é filho do prefeito,
nessa situação. Você acredita que o prefeito pode fazer isso, de colocar Lucas do Vale como candidato e não o Wellington Carrijo? Eu conversei com um advogado eleitoral, o Arley Martins, na minha live, eu tenho um canal no YouTube chamado Trocando Miúdos, a qual eu convido vocês, telespectadores da TV Sucesso, a acompanhar. E lá o Arley Martins, como jurista e especialista em legislação eleitoral, foi enfático. Essa possibilidade do Lucas do Vale ser candidato a prefeito não existe, porque a legislação federal veda isso, porque o pai já assumiu como prefeito. E como ele assumiu como prefeito no seu segundo mandato, isso impossibilita qualquer parente até segundo grau de ter aí, de ser seu sucessor. Mesmo descompatibilizando. Essa possibilidade não existe de 6 meses antes. Então, o prefeito Paulo do Vale tem que achar, ou dentro do seu secretariado, ou dentro do seu time na administração municipal, um candidato para assumir a sua sucessão. Sai na frente o Wellington Carrijo e também Eduardo Stefani pode ser um dos nomes também a ser o candidato de Paulo do Vale à Prefeitura de Rio Verde, que é o atual secretário de Habitação de Rio Verde. Vamos aguardar aí os próximos capítulos dessas cenas. Nós vamos estar acompanhando todas as semanas no quadro Eleições 2024, trazendo mais detalhes. E numa próxima oportunidade também o Bruno vai estar com a gente aqui para a gente analisar essa movimentação política. Aí o Bruno acompanha bastante os bastidores e a gente vai poder trazer em dados e informações para vocês aqui no Balanço Geral. Obrigado, viu, Bruno, pela participação. Sucesso para você lá. Eu que agradeço, Rômulo. Toma à disposição, sempre que precisar, é só chamar.